Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Grêmio divulga a lista da Libertadores com o goleiro Felipe Mediolaro presente e Viseu com a camisa 10. Felipe Viseu. Bruno José é emprestado para o Botafogo de São Paulo. Grêmio renova com Bruno Cortez até o final de 2021. E, neste momento, o Inter estão jogando aí quem será o adversário do Inter na estreia da Libertadores da América. A gente vai informando, nesse momento vão empatando em 1-1. O Internacional que espera, então, o seu adversário, o 1-1, é isso? Confirma, Pedro? Agora, o Palestino acabou de fazer mais um gol, no agregado fica 4-3 e a tendência, 45 minutos, chegando a 46 minutos, a tendência é que dê Palestino. Tá aí. Eu fazia a manchete, mas senti que nesse momento o Pedro sinalizava aí. Exatamente, quando tu falou, o Palestino fez o gol. Então tá aqui, nosso repórter Pedro Oliveira, um dos integrantes do nosso programa de hoje, o sempre animadíssimo Darcy Filho. Exatamente. Hoje com um pouquinho de... A elegância da bata. A elegância. Hoje com um pouquinho... Com a bata! Da bata. E, cara, animadíssimo também? Animadíssimo também. Hoje com um pouquinho de saudade do Sadi, né? Grande Sadia, grande. Ele era contestado, briguei muito com ele. Não houve com que ele não tivesse brigado. Né? Eu, por sorte, me reconciliei por causa do Cadu, assim, por causa não, indiretamente, né? O Sadi foi fazer um programa dos Dois Toques e levou o livro. Nunca tivesse brigado, mas a gente brigava muito. E ele era muito desconfiado, ficava meio afastado. Aí ele foi levar um livro. E eu te confesso, inclusive, que eu custei um pouco a reconhecê-lo. Né? Ele estava bem abatidinho. Bem diferente. Mas aí sentamos, conversando sobre o livro dele, fizemos um programa sobre o livro dele. Foi bem legal. Uma grande figura, é um dos tantos jogadores que fizeram, né, e fazem aí a história do Internacional. O Rivelino aprendeu a dar de 3 dedos com ele. Com ele. E ele com certeza chegou no céu lá dizendo para Jesus, olha aqui, papai do céu, legal, vou te meter essa de 3 dedos aí, tu não me incomoda muito, me dá uma posição legal, porque eu preciso falar durante 1 hora sem parar. Bom, os mais antigos conhecem bem o que foi o Sadi, lateral do Internacional, também jogador de seleção brasileira. Bom, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas vamos ao vivo para o mundo, através das nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta, enfim, interagindo e fazendo o programa conosco. Também compartilhando. É importante que você compartilhe e peça para que seus amigos aí compartilhem o nosso Dois Toques, isso é a programação da nossa RDC TV. Afinal de contas, vamos completar agora no próximo dia 2, apenas 8 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada com as coisas do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Também tem o nosso WhatsApp para você participar, 51, o código de área 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, mas aos 65 anos, nossa força e tradição, e GBOS, que é a proteção e seguro para a sua família. Osias, centenaríssimo. Mais do que centenária, né? São 100 na realidade. Grande instituição. Tantos anos de muita seriedade, muita competência. É que eu sempre digo. E levando sempre o nome do Rio Grande do Sul no meio. Empresa genuinamente gaúcha. Genuinamente gaúcha. Bom, o Grêmio, que agora divulgou aí recentemente aí a sua lista de jogadores para a Libertadores da América, o Pedro Oliveira é o repórter que atualiza, né, nos traz informações do dia de hoje em relação ao Grêmio. O Grêmio se reapresentou na tarde desta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho e os jogadores titulares apenas correram em volta dos gramados. Os reservas, que não estiveram na partida de segunda-feira contra o Veranópolis, fizeram um jogo-treino contra o grupo de transição. Walter Montoya foi o destaque deste jogo-treino. Ele marcou um gol de falta. Depois a transição empatou e este jogo-treino terminou 1-1. Nesta atividade, o volante Matheus Henrique se machucou. O departamento médico
médico do Grêmio, junto com Renato Portaluppi, tiveram que entrar em campo para atender o volante, mas nada de grave aconteceu com ele, depois ele voltou para a atividade no CT Presidente Luiz Carvalho. Hoje também foi um dia de renovação. O lateral esquerdo Bruno Cortes, que tinha o seu contrato que terminava no final de 2019, renovou e agora fica até o final de 2021 com a camisa do Grêmio. Quem conversou com a imprensa hoje foi o goleiro Paulo Vitor, que comentou justamente sobre essa renovação do lateral esquerdo Bruno Cortes. Acho que o dia a dia, o resultado que ele vem mostrando nesses 2 anos que ele está aqui, sem dúvida é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Eu digo por ter jogado com vários, respeito todos os outros, mas por estar acompanhando o Cortes de perto, a gente diz muito da nossa zaga, que para mim é a melhor zaga do Brasil, porém ela fica cada vez mais forte pela qualidade dos nossos laterais. Então não tenho dúvida que o Cortes merece esse contrato por tudo que ele mostrou dentro de campo. O goleiro Paulo Vitor também comentou sobre a parada que o Grêmio terá desde o jogo contra o Veranópolis até a estreia na Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, dia 6 de março, contra o Rosário Central. Na verdade não são dias de folgas, né? São dias de bastante trabalho, mas claro que tem uma diferença grande você jogar um amistoso, um jogo treino para um jogo valendo 3 pontos. A gente sabe de toda a preparação, tem o lado que você perde um pouco por não estar jogando, mas o outro conquistando pelos treinos, pelo dia a dia. E logo após essa parada dessa semana aí, a gente vem de uma semana difícil, de jogos um atrás do outro, então eu tenho certeza que vai vir muito mais para benefício para a gente do que para prejudicar a nossa equipe, essa parada aí de preparação. Direto aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Bom, nenhuma novidade nessa, não sei se dá para dizer, o Felipe Mediolaro. Felipe Mediolaro, ele não é Metiolite, né? Nós mais antigos já falamos Sadia, pode dizer que é o Felipe Metiolite, né? Mas ele era um dos jogadores que estava na dúvida em relação a isso? Não, que a questão com o Felipe Mediolaro é a seguinte, o Grêmio tem os 2 goleiros titulares, entre aspas, que é o Júlio César e o Paulo Vitor, que a gente pode acompanhar hoje, e daí tem o terceiro, que é o Breno, que é outro goleiro das categorias de base do Grêmio. Só que o Felipe Mediolaro, ele vem se destacando muito nesse grupo de transição do Grêmio. Hoje ele até fez um jogo treino contra o grupo reserva do Tricolor, mas ele esteve na Copa Sul-Americana Sub-23 recentemente. Ele está chamando muito a atenção de quem acompanha os treinos, de quem acompanha os jogos das categorias de base, porque ele vem se destacando muito. Hoje, até assistindo esse jogo treino, a gente comentou entre a imprensa que ele fez uma defesa muito grande que justifica todo essa adoração, pode dizer, de todas as partes, tanto da imprensa quanto dos torcedores. Então o Grêmio escrevendo 4 jogadores na Libertadores, de certa forma é uma surpresa para quem acompanha mais de perto. Mas é muito bom, porque todos os demais clubes que tiveram jogadores convocados para a seleção sub-20 aproveitaram todos os atletas no grupo principal, e alguns até como titulares, e o Grêmio não fez isso. Começa a dar uma oportunidade para esse menino, que eu, na boa, eu considero melhor do que os 2 titulares. Tem um regulamento, um dos itens de regulamento da Libertadores, que o único jogador que pode ser trocado no caso de lesão, até qualquer momento é o goleiro. Qualquer momento é o goleiro, né? O caso internacional, Danilo Fernandes, até não foi escrito exatamente porque a lesão ainda não está recuperada daquela lesão. Está se recuperando de uma lesão no ombro. Vocês acreditam que é isso mesmo? Olha, a informação que eu tenho é que ele salta mais que pipoca nos treinamentos. O cara bota lá em cima, ele vai lá, sai e cai. Tu acha que teria... outro lado, embaixo ele vai... Mas tu acha que daqui a pouco, em função dele ter perdido a posição... Eu acredito que é uma possibilidade de negociação, alguma coisa nesse sentido. Darcy, só para complementar, assim, eu assisto praticamente todos os treinamentos que está na escala, eu vou no treinamento do Inter. Não, é que está aberto. Se estiver fechado, não adianta estar escalado, porque eles não deixam entrar. Normalmente, nos treinos abertos para a imprensa, a gente pode notar um Danilo Fernandes, sim, bastante ativo, fazendo bastante defesas, mas ele, de certa forma, treina um pouquinho mais em separado do grupo. Dá para ver que ele não participa dos coletivos que a gente assiste. Ele está sempre um pouquinho conversando com o Pavan, que é o preparador de goleiros do Inter. De repente ele defende algumas bolas que o Pavan chuta,
conta, mas ele está ativo, mas de certa forma ele não está tanto com o grupo do Inter. Vou te dar um exemplo do que é o cara não querer perder a posição e estar sempre ligado. É esse goleiro do Grêmio. Ele se machucou e imediatamente, olha, quem sabe ele não vai. O cara não quer saber. O cara sabe que a posição está ali para ser disputada, ele não pode deixar fugir a chance. O caso do Danilo Fernandes é diferente. Ele está fora. Mesmo que ele arrebente nos treinamentos, vai continuar o Lomba. E é justo. O Felipe Viseu, essa camisa 10 significa o quê? Não, de certa forma, é que o Grêmio, desde que o Douglas saiu no início da temporada, não tinha um camisa 10. O Tardelli veio, assumiu a 9, então entregar para o Viseu a camisa 10, o Renato entregar para algum centroavante a camisa 10, de certa forma a gente pode acreditar que ele comece jogando a Libertadores, que ele ganhe uma oportunidade. Porque para o Renato, a 10 não é qualquer coisa não, né? Essa renovação aí com o Cortez até 2021, como é que dá para... Foi certo isso? Eu acho que foi. 2021 Grêmio... são 2 anos, jogador de... Qual é a idade do Cortez? 32. Vai vir até 34, 35 anos. O Grêmio teve problemas com os laterais e acho que não é um problema só do Grêmio. Não, o Grêmio acho que busca ainda um lateral, não busca? Um zagueiro? Não é problema só do Grêmio essa dificuldade com os laterais, né? Só para corrigir, 34 anos tem o Cortez. Sou do tempo... Então, chegar lá com 36, né? Eu acho que tem... É que, doutor Josias, eu digo com frequência eu acho o seguinte... que o Cortez conseguiu resolver, se não de forma absoluta e total, um problema que o Grêmio tinha no lateral. Ele tem dado uma contribuição excepcional e tem, digamos assim... Eu também concordo. Se postado bem. Eu acho que ele, se não... estiver bem no fim dos 21, eu acho que fez por merecer uma renovação assim. Sem dúvida. Sabe por que não tem lateral, doutor Josias? Eu digo com frequência. Desapareceram os laterais. Mas eram uns criados em casa, né? Porque em festa de criança não se dá mais a camisa 2 nem a 6. Isso é verdade. Tu dá 99, a 5, é verdade. não sei o quê. Não deixa de ser verdade. A 6 não dá mais. É complicado. O Cortez acho que foi um dos tantos jogadores que o Renato conseguiu recuperar. Porque eu não canso de fazer referência ao João Carlos Locke, que nesse nosso Dois Toques, na outra emissora, na época, como diretor executivo de São José, ele fez referência ao Cortez na época. Ele foi oferecido ao São José. Ao São José, e o São José não quis. Porque achou que ele já era um jogador que já tinha passado. Ninguém acreditava, só o Renato acreditava. Exatamente, aí esse mérito tem que ser dado ao Renato. Só o Renato acreditava. Eu acredito que o Grêmio foi sim buscar esse lateral, tentou o Adriano, que já jogou no Barcelona, mas o mercado hoje na lateral esquerda ele é muito escasso. Se tu for tentar buscar algum lateral esquerdo, não consegue, tanto é que o Grêmio não conseguiu. Daí depois o Juninho Capixaba fez algumas boas partidas e o Grêmio viu no Juninho Capixaba o futuro. Então, de repente, ele não precisa necessariamente cumprir todo o contrato sendo titular. De repente, no meio da temporada, o Juninho Capixaba continuando essa boa fase, ele é um lateral bastante ofensivo, como o Renato gosta. De repente ele pode pegar essa titularidade do Cortez e o Cortez continuar num time, no papel de liderança, não é mais um garoto com 34 anos, guiando de certa forma o Juninho Capixaba. Pois é, a gente falou até, fez referência, abrimos o programa fazendo homenagem ao falecimento do Sadi, que foi um dos grandes laterais, mas antigamente eu me lembro até que se dizia assim, os técnicos diziam, lateral se forma. Se forma em casa. Se forma em casa. Foguinho fez essa frase. Foguinho, para ser mais... Se forma em casa. Porque daqui a pouco os laterais não eram tão importantes como o futebol exige dos laterais, porque não se existem mais os ponteiros. Ou seja, jogadores que têm que fazer essa função, né, de tanto de defender como ir ao fundo, fazer o cruzamento. Eles eram importantes porque eles tinham funções específicas e havia ponta, havia jogada pelos lados, eles tinham que jogar muito. Muito. Eles tinham um espaço de campo para correr como ninguém. Exatamente. Uma loucura. É que com o passar do tempo, foram surgindo alguns laterais que foram definindo. O Cláudio Duarte foi um lateral que contribuiu para essa mudança de lateral. O Paulo Roberto... O Raul, que veio ao nosso programa, o Raul disse assim, que ele começou, foi a referência, foi exemplo, para se tornar ala. Porque ele se atirava para frente e o capitão Froner se mandava, volta laterinho faceiro, volta laterinho faceiro. Então, aí os laterais com alguma qualidade, com um chute, com o drible, eles saíam um pouco mais. Sim. E aí começaram a aparecer as equipes, eu me lembro do seu Enio. O seu Enio dizia que o terceiro jogador de meio de campo dele era o lateral direito. Todo mundo, quem é o seu terceiro? Não, todos enganados.
meu terceiro homem do meio de campo é o lateral direito, que era o Paulo Roberto. E aí, mas hoje, e essa é uma das posições, hoje tem essas dificuldades aí. Centroavante também hoje, olha, é raro tu buscar uma raça em extinção. Né? Além de ser um mercado porque eu não sei porquê, talvez... Além de ser um mercado escasso, a gente não vê os times formando muito, né? A gente pode ver aí, são poucos laterais de fato que ficam no futebol brasileiro. O último lateral excelente que eu Essa pude questão ver... do Darcy, da camisa, do número da camisa, tem sentido sim. Hoje todo mundo quer jogar no meio de campo. Todo mundo quer jogar no meio de campo ou ser atacante, até porque é o que dá mais dinheiro. A camisa pode ser 88, 54, exatamente. Então assim, o cara que está ali... Tanto é que quando chega uma certa idade, claro que por razões outras, aí o lateral ele normalmente passa por uma função mais de meio ou de meia, porque para correr aquele campo todo é uma tragédia. Né? E os meninos, eles querem ser atacantes, eles querem ser... Teve uma época que ninguém queria ser goleiro, né? Era complicado. Hoje os goleiros têm assim, uma valorização muito grande. Aliás, hoje não, já faz tempo. Acho que foi o Hélio Andrade que disse que um grande time começa por um grande goleiro. Foi uma coisa assim, né? O Valdir Moraes foi o cara que começou a valorizar essa posição de goleiro. O Renato começou no início da semana com treinamento com o time reserva. Que objetivo isso? Olha, de certa forma é um pouco preservar o time titular, porque o time titular jogou contra o Veranópolis, ainda tem 7 dias até a estreia contra o Rosário Central. Uma forma também, hoje teve um jogo treino contra o grupo de transição. O Renato quer dar mais tempo de trabalho para o grupo, para alguns jogadores como Matheus Henrique, Rômulo, que jogam pouco no time titular do Grêmio, que jogaram um pouco nessa temporada, foram poucos Mas o Renato está com o time definido, time encaminhado para a time definido, totalmente, mas quer dar alguns jogadores que podem entrar no decorrer da partida, como o Jean-Pierre, Matheus Henrique, que entraram contra o Veranópolis, poder ganhar um pouquinho de chão até a estreia da Libertadores, porque de repente faz um tempão que eles não vão... Quando a gente chegar na estreia contra o Rosário Central, vai fazer um bom tempo que eles não vão ter jogado com a camisa do Grêmio. Então o jogo treino, esse tipo de... O Grêmio também vai fazer outro jogo treino, tá? Sexta-feira, às 3h30 da tarde, contra o Sindicato dos Atletas. Vai ser provavelmente um tempo com o time titular, um tempo com o time reserva. Então é um jeito que o Renato tem de dar um pouco de tempo de jogo para aqueles jogadores que não vêm jogando tanto. Porque os jogadores que jogaram tanto, o Maicon, o Everton, o próprio Cortez, apenas correm em volta dos gramados, fazem trabalhos na academia do Grêmio. O problema de não ter atacante, de não ser o centroavante fixo, vocês acredito que concordarão comigo, é que os treinamentos hoje são em gramados reduzidos, campo reduzido. Então você fica tocando a bola, que é para dar agilidade, rapidez, domínio de bola, mas não tem o jogador fixo numa posição para se movimentar. O Renato está entre os treinadores que ainda faz coletivo. É por isso que tem... porque se alega muito, mas não tem tempo, é jogo quarto e domingo, o Grêmio ainda joga com um centroavante, porque o treinador faz coletivo. Marinho se escalou nesse time do Grêmio, Darcy? Pelo que vem jogando, porque o Montoya veio a peso de ouro, né? O Grêmio fez um baita investimento. Eu jogaria com o Montoya. Eu jogaria com eu também aposto nisso, porque... Libertadores, a Libertadores, tu tem que ser esperto, como gosta o Renato de dizer, malandro para jogar. Mas não é chegar e dar malandro naquela de dar um pontapé no cara. Não, é o malandro no jogo. É o malandro no saber jogar, no fazer uma provocação e faz que não houve. Essa malandragem, essa experiência, conhecer o atalho, não dar atenção para aquela torcida que passa xingando. Esta é a malandragem que o Montoya, eu acredito. Principalmente porque é o ex-clube dele, né? Foi o Rosário Central, é o ex-clube do Montoya, quer dizer, e conhece, sabe o clima de um jogo como é esse tipo como o Rosário Central, como vai ser esse jogo de estreia do Grêmio na Libertadores. Mas o futebol não tem essa máxima, o jogador se escala quando vai bem. É que um jeito que o Renato... E é o caso do Marinho, né? O Marinho que teve no início da temporada, inclusive pelaquela declaração, e não tinha dado uma resposta positiva ano passado, até a cogitação. O Grêmio tentou botar ele numa negociação, até com o goleiro do Fortaleza, né? Que acabou depois o Everson. Foi pro Santos. Foi pro Santos, e o Grêmio tentou botar. Isso foi dito pelo próprio presidente do Fortaleza, né? Foi dito pelo próprio... Ou seja, e o jogador acabou se recuperando. E o Renato deu essa declaração agora na coletiva. Falou exatamente sobre ele. Que ele foi um técnico que apostou no Marinho, que trouxe ele, que bancou, tinha convicção.
Ou seja, que ele tinha que dar uma resposta. E o Marinho está dando essa resposta aí. Uma coisa que o Renato prega muito, com qualquer jogador, em qualquer posição, ele fala, mas de certa forma, eu não sei até que ponto isso é verdade, que não existe titular para o Renato. O jogador vai jogar, vai receber a chance, que nem foi com o Jael. O Marinho pode isso jogar... é discurso, titular tem. Não, tudo bem. Então, por isso que eu comecei... Tu pode ter um grupo lá de 17, Por isso que eu comecei a frase dizendo, não sei até que ponto isso é verdade. Mas o Marinho jogou, teve a chance, talvez porque o Grêmio não tinha o Montoya numa aptidão física, numa aptidão ideal, mas o Marinho suportou, jogou melhor do que se esperava. Mas o que eu acho que o Renato vai entrar... Por que eu acho que o Renato vai entrar com o Marinho? É porque o Montoya entrando pela direita acaba deixando um Grêmio mais defensivo. E eu acredito que... O Montoya veio para quê? Para ser o substituto do Ramiro. Do Ramiro. Mas não não só do Ramiro. Com o Montoya, o Grêmio vai jogar mais. Com o Marinho, o Grêmio vai ser um corre-corre danado. E na Libertadores, tu tem que ter o equilíbrio. Vai depender muito das informações que o Renato receber da comissão, que era lá que busca informações e passa para os treinadores. Do que ele analisar, e aí que ele vai definir o time. Ele não vai definir o time antes. Ele vai definir o time somente, para meu gosto, somente depois de fazer uma análise completa do adversário. Eu acho assim, ó, o Marinho tá jogando muito bem. Bem mesmo. Né? Pelo menos em comparação a ele o ano passado. Agora vamos convir que os adversários que o Grêmio enfrentou são os adversários do Grêmio do Campeonato Gaúcho. Né? Adversários tem que fazer o maior respeito do mundo, né? Com todo respeito, adversários muito frágeis, que não pode definir um conceito de titularidade na cabeça do Renato. Eu não sei se... O Renato eu acho que ele vai escalar o Montoya, o Renato tem na cabeça dele o time titular. Ele tem, mas eu acho que deveria. Eu também concordo. Eu sou contigo. Eu sempre digo que olha, muita gente diz, futebol gaúcho não serve para nada, futebol não, campeonato não serve. Não, eu acho que serve de laboratório, serve de experiência. E o mas Marinho... tu não pode te iludir exatamente com isso. O Renato pode fazer com o Marinho, eu acho que ele vai fazer aquilo que ele fez com o Fernandinho, depois com o Everton, antes com o Pedro Rocha, de botando no segundo tempo. O próprio Ramiro. Porque ele tem velocidade, ele é um jogador, quando quer jogar, ele é um jogador vertical, né? Cruza bem, se posiciona bem. Então, acho que ele vai ser muito mais útil entrando nestas circunstâncias, como entraram os outros até se firmar, os citados, né? Até se firmarem, do que se ele sair jogando. Porque eu me lembro que no começo, até o Pedro Rocha se firmar, até o Everton se firmar, até o... Falei no outro jogador, o Fernandinho se firmar, quando eles começavam o jogo, era outro jogador. Eles tropeçavam nas pernas, enfim. O próprio Luan foi assim também. O próprio Luan, mas é que o Luan é mais habilidoso que esses citados aí, né? Ele está num outro departamento. Então, eu acho que ele vai fazer a conferência com o Montoya, vai sair jogando com o Montoya, que é o cara mais experiente, é o cara... Tem gente que acha que não importa falar espanhol, importa. Libertadores, claro, Libertadores é fundamental. Tem que ter pelo menos um que hable. Ainda mais. Agora tem que falar bem, né? Porque o Santos ontem jogou com 5 e foi limado da Copa Sul-Americana. 5 espanhol e mais um no banco de reserva. Não pode ser espanhol ruim, né? Espanhol bem. Bom, né? Espanhol ruim é duro. Né? Quando o Santos estava goleando, eu disse... O Lipatinho não era uruguai também? Pois aquele não tinha jeito. Quando o Santos estava goleando, eu disse, olha, esse treinador do Santos é um fenômeno. Ele quer que goleiro jogue com os pés e atacante faça gol com as mãos. Tem um outro detalhe, José. Eu gostaria que fosse cronometrado em um jogo de futebol quantos minutos do jogo ele assiste. Sim. Porque ele passa caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele não vê o jogo. Ele teve um grande momento, foi o São Paulo. Ele teve um grande momento com a seleção do Chile, né? Teve. Mas ele é um técnico complicado de relacionamento. Ou seja, seleção tu não tem aquele convívio diário, né? Porque não que não tenha, tu não tem aquele dia permanente. Seleção, tu é chamado daqueles momentos. Que a seleção do Chile, de tempos em tempos, ela surpreende, faz uma coisa boa e não chega a lugar nenhum? Exatamente. De tempos em tempos, joga, faz e tal. E aí, que mais? Não acabou, não tem mais. Não me lembro qual foi o outro treinador que se invocava, que debochava dos brasileiros, que dizia que ia ganhar e tal. Ele foi jogador também. Não recordo. Mas a gente número 10. A gente analisando aí, ou seja, a maneira que o Grêmio abre essa Libertadores, estreia essa Libertadores. A gente está falando da possibilidade de um jogador, o Montoya, ficar na reserva.
Né? Olha a qualidade que o Grêmio agregou de jogadores. Olha o grupo que o Grêmio tem hoje de jogadores. O Grêmio tá com um grupo bom. Se vai chegar é uma outra situação. Coisa. É uma outra situação. Que eu sempre digo, mas o presidente Romildo, evidentemente com a comissão técnica, acabou trazendo isso e disponibilizou ao Renato e à comissão técnica. Olha, um grupo que hoje é considerado, vocês falando, e pelo centro do país, que o Grêmio é o principal time de futebol brasileiro hoje. Não está nem contando o Tardelli, né? Sim, que ainda sem o Tardelli. O treinador chileno foi aquele que treinou o Chile contra o Brasil no Maracanã, na Rosemary Fogueteira. Te lembra que o goleiro... O Rojas era o goleiro. O goleiro, era o Rojas, que não sei se ainda está no São Paulo. Não, eu acho que ele voltou para o Chile. E o Astengo, anão voador, era o zagueiro do Chile. Então, para a gente analisar exatamente hoje a condição que o Grêmio entra, e por isso que o próprio Michael disse, né? O Grêmio é favorito, A gente discutiu isso aí, se um profissional deve... O Renato não, o Renato foi bem categórico na sua coletiva após o jogo da segunda-feira. Não, todos em igualdade de condições, todos iguais, todos no mesmo nível. O jogador do Grêmio é o contrário, né? Ele disse, não, o Grêmio é favorito sim para essa Libertadores. O que é uma realidade. O que o Maicon disse é uma realidade. O que se falou é se um profissional daqui um pouco tem que dizer isso, motiva o adversário, aumenta a responsabilidade, mas que o Grêmio é um favorito, não tenha dúvida. Agora, a questão de confirmar esse favoritismo, né, durante a competição. A gente falou em certo é onde você tem que ir para fazer a revisão do seu carro, é lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. A gente está em época de férias, em época de colocar o carro na estrada, mas mesmo que você não viaje, mesmo que você fique na cidade, é uma questão de segurança, né? Fazer a revisão do seu carro. Então você tem lá na Casa dos Pneus para você fazer a revisão do seu carro e também, olha, dá uma olhadinha nos pneus, os pneus não estão legais, os pneus estão ficando desgastados, estão ficando careca, como se diz, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. A promoção do momento é Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá é que você tem que levar o seu carro para revisão e troca de pneus. Nossos 2 toques para a Dedé Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. Dedé, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha, né? Aquela chata, deixou no estacionamento, aí tá feio, comando paralama, para-choque na porta, né? Então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. O Josias eu sempre faço referência, ele gosta de... O Josias quando vai no estacionamento, ele... Bota 3 quadros no próximo do carro mais próximo. Ele reserva umas 10 vagas para ninguém estacionar. Mas sempre tem um que vai ali, pá. Pagador de estacionamento. Pagador de mais até 10 para não ter ninguém em volta, né? É impressionante. E está sempre sujeito a isso, né? Supermercado, então vou te dizer Está sempre sujeito a isso. O cara que sair do supermercado sem um ovinho na porta, esse é galo. Então tá aí. Então se acontecer isso, você... Lá no Martelinho de Ouro você resolve isso. Euclides da Cunha 309, endereço aqui em Porto Alegre, ou você liga. 51, código de área 3315-2160. 3315-2160. Passe lá ou ligue a gente com o Marcelinho e resolva esse problema no seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional, que está conhecendo nesse momento o seu adversário para a estreia na Libertadores da América. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Carlos Josias, Darcy Filho, sempre animadíssimo, e nosso repórter Pedro Oliveira. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando aí a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, enfim, interagindo conosco também, compartilhando. É importante que você compartilhe e peça para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Vamos completar no próximo dia 2, agora apenas 8 meses no ar. Como eu tenho dito, né? Estamos ainda embalando a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande do Sul, no nosso estado, com produção totalmente local. Nossos 2 toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Lá você encontra multimídias para todos os tipos de carro,
mas também automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Tem o site, pessoal do interior, www.tubolândia.com.br ou www.baidob.com.br ou pelo 3 endereços que você tem aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Na loja da Ipiranga 5800 e a mais recente loja na Avenida Icaraí, na Zona Sul, em Porto Alegre, no número 912. Nosso 2 toques também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, sempre, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, o Internacional vai conhecendo nesse momento, antes das informações até que o repórter Guilherme Paz vai nos trazer, atualizando aí as informações do dia de hoje. Como é que quantas andam aí, Pedro, esse adversário do Inter que está... Terminou já o jogo, o Palestino venceu de virada por 2-1, então o Inter estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, dia 6 de março, contra o Palestino, lá no Chile. Então o torcedor colorado não vai ter aí a possibilidade de reencontrar Guinha Azul no time adversário. Guinha Azul até, que para surpresa de muitos, recebeu um cartão amarelo no jogo contra Então ele foi armado. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Um time com Guinha Azul não pode. Não pode. Tem algumas coisas que são muito claras no futebol, gente. Como é que vai ser? Os caras, não, porque o Guinha Azul correu, mas correu, ele sempre correu e agora ele corre sem saber fazer, velho. Ele corria atrás da bola. Não, ele se tornou um ídolo internacional, né? Pela raça, pela vontade. Mas ele era um jogador O Ibsen Pinheiro, que é um grande frasista, né? Ele dizia assim, ele é um perigo nas duas áreas. Né? Na deles, porque ele chega e não chuta e não faz gol. E ele dizendo, na nossa, porque é um perigo ele fazer falta ou pênalti. Falar em grandes frases, uma grande frase que eu ouvi na minha vida foi do Adelino Lopes Neto. Saudoso Adelino. Grande figura. O Adelino dizia assim, o que me impressiona no tênis, jogo de tênis, eu sou fanático pelo tênis, por duas razões. Uma, que eu assisto o jogo sem mexer os olhos. E a outra é que o jogo para os caras comer banana. Essa é maravilhosa. Não, e tem uma terceira... Essa é maravilhosa. Tinha umas tiradas do Adelino. Uma que eu gostava muito era aquela que eu te contei, que ele está debatendo com um concorrente de um outro grupo, né? E que falava muito demais. E que ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar porque o cara interrompia até que daqui a pouco ele perdeu a paciência. O Adelino para perder a paciência era difícil. Meteu a boca no cara. Porra, deixa eu falar. Eu estou tentando te ajudar, mas eu sobrevivo, Adelino. Mas eu sobrevivo muito bem sem a tua ajuda. E tem uma terceira de quem Essa frase eu colhei. É maravilhosa. Em relação ao tênis, tem uma terceira de quem joga tênis. É o cara que daqui a um pouco começa a vir assim, larga o futebol, então parte para o tênis. Tem muita gente que vai... E aí o único risco de lesão, porque o futebol é contato, a lesão, né, a possibilidade é muito grande. Eu estou com os dois arrebentados por causa do tênis. Tênis e pato. E no tênis, quem passa do futebol e vai para o tênis para manter uma atividade esportiva, que o único risco de uma lesão que existe, nem é lesão, né? É quando tu vai levantar a bolinha, ou vai com a raquete, tu engolir a bolinha. Se vai de boca aberta. Não. Mas tem risco da cartilagem. Não, claro que tem. Mas até hoje as cartilagens essas sacanagens é do cara que não joga nada e quer sacanear. É por isso que ela é boa. Mas vamos acompanhar aí as notícias do dia de hoje do Internacional. Quem nos traz as notícias, né? É o repórter Guilherme Paz. Segue a preparação para a estreia da Libertadores aqui no CT Parque Gigante. O Internacional que ainda tem dúvidas a qual time mandar a campo na próxima quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, no primeiro jogo da fase de grupos. A variação do tripé defensivo, com Patrick, Edenilson, Rodrigo Dourado, com a entrada de Nonato no lugar de Patrick, o meio de campo mais centralizado com D'Alessandro ou Nico Lopes, e a esquerda também podendo ter o Nico Lopes ou o Neilton. Dúvidas que serão esclarecidas apenas uma hora antes do confronto. O Internacional vai fazer amanhã pela manhã um jogo-treino contra o Sapucaense e na sexta-feira contra o Zequinha, contra o São José de Porto Alegre, aqui no CT Parque Gigante.
Embalado com 4 vitórias consecutivas no Campeonato Gaúcho, 5 em 8 partidas, um aproveitamento de 66%, o Internacional viaja na próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde, em voo fretado. E sobre esses dias que antecedem a estreia do Internacional, 10 dias de pausa de um jogo oficial para outro, o lateral Iago conversou conosco na manhã de hoje. A gente tem que se preparar para tudo, né? A gente já está acompanhando os jogos. Acompanhando o primeiro jogo, agora vamos assistir o segundo. E a gente tá estudando os dois adversários para quando se definir, a gente ter uma ideia de como o time joga para a gente ir lá e fazer um grande jogo. Olha aqui, ó, até aproveitando aí de alguns internautas, né, que estão assistindo o programa conosco, que é o caso do Márcio Martins Fraga, que sempre nos acompanha pelas plataformas digitais. Ele diz o seguinte: olha, estava assistindo Tadieres e Palestino, o Inter fará 6 pontos contra os chilenos. Só cuidar com o 10 Jiménez, ex-Inter de Milão. É tão fraco assim? Olha, tudo bem, até teoricamente pode ser. Agora, foi o que a gente discutiu, falou ontem aqui. Jogo de Libertadores, e a Libertadores seja quem for o adversário. Ainda mais um jogo no Chile contra o Palestino, jogando por uma bola, um time totalmente fechado. O Internacional tem problemas contra esses times que enfrentam totalmente fechado, mas é que o problema do Palestino é que é um time do Chile, não é um time de muita tradição, e também é um time que teve confrontos aí que não foram um dos melhores, né? Principalmente esse contra o Tadieres. Era exatamente isso que a gente estava falando. Tudo bem, a gente torce pelo Guinha Azul, jogou aqui, mas é um time fraco. E são times fracos. Eu acho que o Internacional embora o Internacional vai ter que mostrar mais, mas também a gente já falou em relação a isso, tem a questão motivacional, Libertadores é outra competição em relação ao Campeonato Gaúcho. Aquele grupo que se projetava o Internacional, que era o grupo mais difícil, que era o grupo da morte, olha, eu acho que virou um dos grupos mais fáceis. Não, mais fáceis não, porque tem o River Ou Plate. menos difícil, define-se como quiser, porque o Internacional não tem como deixar de perder essa vaga. A projeção é River e Internacional, que vão decidir aí a primeira e a segunda posição. Não vejo outro caminho disso. Eu não vejo essa análise que se faz sobre o Internacional é porque o Internacional não transmitiu segurança. Exato. O Internacional vai ter que agora, nessa chegada, jogar como jogou a primeira etapa do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o fio esticado. Se o Inter não jogar assim, não classifica para a próxima etapa. O Inter tem noção disso, o treinador tem noção disso, todos têm noção disso. O time do Internacional, por exemplo, agora, o grupo de atletas do Internacional é maior que o do ano passado, mas a qualidade não é melhor. O Internacional, no ano passado, tinha um centroavante. Esse ano não tem. E uma coisa que a gente sabe, né, Darcy, à medida que tu vai vencendo e vai passando, tu cresce na competição, como a Libertadores, que tu passa depois, vem para a fase de mata-mata. Só pegando o gancho das mensagens, o mais tradicional e antigo Clube de Seguros do Rio Grande do Sul, Clube da Bolinha. Clube da Bolinha. Aqui em peso com o reitor Giovanni, o Peterson, e uma turma bonita aí escutando a gente. Maravilha. Um abraço. O que muita gente, muito do pessoal do GBUX também faz parte. Sim, né? claro. Nosso GBUX. Olha aqui, vamos aproveitar aqui algumas questões que são pertinentes ao que a gente está discutindo no momento. Ó. O Cláudio Oremos, é isso? É isso mesmo, Cláudio Oremos. Aí, Grande Cadu, esse ano a dupla não chega na Libertadores, que é chegar de repente, vamos dizer, questão de título, né? O Inter não existe, o Grêmio precisa de tempo para a renovação necessária. Grande abraço. Mas é isso que eu digo, essa é uma competição que tu cresce na medida que tu vai ganhando. Tá? É uma competição de mata-mata, não é uma competição como o Campeonato Brasileiro, competições longas, que esse vai ganhar sempre o melhor, não tenha dúvida. Agora, competições de mata-mata, daqui um pouco, muitas vezes, o melhor acaba não ganhando, né? Sabe que nessas mensagens aí, o condomínio por apartamento que tem mais audiência esse programa é o meu. Que maravilha! Que tal? Olha aqui, a família, o Claudio Miro mora lá, a família, quando não dá, o Leanderson Colina mora lá, quando não está a família dele. O Luciano Coimbra, da Rádio Grenal, nos acompanha diariamente. O doutor Geraldo também está nos acompanhando sempre. O Giovanni e a Giovana, o número, o Cristiano Oliveira, que é torcedor do Brasil de Pelotas, já nos mandou um abraço. Vamos falar dessa vitória do Brasil ontem. O apartamento que mais acompanha o teu, vou te dizer uma coisa. Sabe qual é a família que mais acompanha Dois Toques? Qual?
A minha. Tua, tá certo. Tá certo. Tá fazendo essa disputa, é avó. Tá Mas certo. olha aqui, ó, o Mário Sérgio aqui, eu vou aproveitar. O Mário Sérgio aqui, ó, Darcy, tá nos derrubando. O Mário Sérgio está nos derrubando, Mário Sérgio Martins. E o Pedro Oliveira logo estará apresentando. Ou seja, o Mário Sérgio está me tirando a minha e a tia. Não, mas Sérgio, obrigado pela mensagem. Eu desisti, Mário Sérgio, eu desisti porque eu tentei derrubar o Rogério Amaral, não consegui. Tentei derrubar o Cadu, não consegui. Eu vou me aliar ao Pedro. Né, Pedro? Vou me aliar a ti, vamos derrubar o Cadu. É por aí. Tudo tem seu tempo, Mário. Claro que vai acontecer. Um dia a gente chega lá. Teve jogador emprestado? Bruno José, um atacante das categorias de base do Inter, que subiu. Ele subiu e ele acabou jogando como lateral direito, porque o Bruno ainda não estava bem fisicamente, o Zeca também, então ele teve uma oportunidade como lateral direito. Ele não foi inscrito nem na Libertadores, nem nessa nova inscrição do Gauchão. O Internacional entende que para o Botafogo de São Paulo, que é um time que está na Série B, conseguiu o acesso no ano passado, um time que está até mal no Campeonato Paulista, no grupo D, que é o grupo deles, eles estão em último lugar, tem só 4 pontos, mas mesmo assim o Internacional crê que ele lá jogando, sendo titular, mesma coisa que fez com vários jogadores das categorias de base, principalmente o Sacha, que acabou dando certo depois, empresta, ele joga lá e depois volta. É um garoto ainda, tem 21 anos, é novo. Então pode jogar. O que chama a atenção é exatamente isso aí. O Internacional reclama de jogadores, e são poucos jogadores aí que temos de aproveitamento da base, aí acaba emprestando um jogador como esse. Mas o Internacional não tinha. O Internacional precisou agora entrar o Rodrigo Caetano lá. Sim. Na ponta do lápis, organizar e chamar os caras que interessavam para o clube, não para os dirigentes. Não. Chamou e promoveu. O Rodrigo Caetano é craque nesse negócio. Não tenha dúvida. Ele fez... Veja, o aproveitamento de meninos no Internacional hoje é muito maior do que nos últimos 2 anos. Maior que nos... E mais, pode ter certeza, esse menino vai sair... E ele será monitorado pelo Internacional. Porque essa é a grande questão. Não adianta tu emprestar um jogador, não monitorar o jogador. O Grêmio fez isso com o Lincoln, né? O Grêmio fez isso com o Lincoln. Depois de várias tentativas, eu acho que isso é uma saída, é um recurso. Mas o que chama o Grêmio não. O Grêmio tem vários meninos da base, jogadores que nem são mais promessas, são realidade, né? Mas o Internacional se questiona, olha, a base que foi. Claro que está havendo uma reformulação, o Darcy fez essa referência, o Rodrigo Caetano, ele trouxe o Erasmo também, que foi... E depois teve a mudança, né? Onde foi demitido... Sim, quando a base não dá muitos frutos. O Cabreira, ele trouxe o Erasmo, que era um dos integrantes dele, numa comissão que trabalhou no Flamengo e também na comissão... Já tinha aí o Biazotto, que tinha trabalhado com ele no Grêmio. Quando a base não dá resultado nem frutos, tem uma ou outra coisa errada. Ou está sendo mal cuidado, ou não há interesse dos dirigentes de aproveitar o pessoal da base. Ou há outros interesses. Sim, mas esse aí faz parte. Daqui a pouco o cara vai para outro lugar. Como foi na gestão Vitório Pífero, que o vice-futebol que saiu deixou todos os jogadores renovados durante não sei quanto tempo. Deixa eu fazer referência também que o pessoal nos assistindo lá em São Paulo. Depois que o Chávari saiu, eles tiveram que limitaram o número de atletas para base, se não me engano, 30 por categoria, porque era um absurdo. Olha aqui, ó, o Cristiano Trindade, boa noite, aqui é o Cristiano de São Paulo, né? Está em São Paulo nos assistindo, gremista dizendo, dá-lhe Grêmio, dá-lhe também em relação ao seu banco. É aquele banco... É o Banco do Rio Grande, é o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. É um banco que lhe oferece diversos produtos, como esse está na tela para você, o Banrisul Saque Digital. Esse e tantos outros produtos. Você que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bens, você tem no Grupo Zafra. Você tem preço e tem qualidade. Então... Passa no Zafra, faça suas compras, vai chegar o final de semana, vem carnaval por aí, feriadão, passa no Zafra, vai viajar, faça suas compras e vá tranquilo aí, com qualidade e preço dos produtos do Zafra. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, dando mais atenção, né, às nossas muitas mensagens aqui. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje com o Carlos Josias, o animadíssimo sempre Darcy Filho e
Pedro Oliveira, você nos assiste nos canais 24.500 e 24 da NET, principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Nosso Twitter, nosso site, no YouTube, no Facebook, você manda sua mensagem, já vou dar atenção a algumas, já fizemos algumas referências. Você compartilha e peça aos amigos compartilhar para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV também. E o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990. Nosso 2 toques para Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, e se tornar um cliente lá da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, da assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar de São José, que ontem vencia por 1-0 o Brasil de Pelotas, e aí sofreu uma virada, o Brasil vencendo, saiu de zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas, deixou agora para a Avenida e Veranópolis. Eu acho que com essa vitória aí, o Brasil não deve encaminhar aí e definitivamente não correu. Né? E vale o peso da camisa. Né? Vale o peso da camisa, não tenha dúvida, né? Que é o nosso representante gaúcho na Série B, né? Já que o Juventude acabou sendo rebaixado. O que me chamou a atenção foi o treinador do São José, que diante do 3-1, faltando 5, 6 minutos, ele me pareceu prostrado em campo. Pois é, eu acho que o São José sentiu o golpe, não acreditava nessa derrota e nessa virada. Isso aí não é um bom sinal. Porque o São José tem São José dividia aí, teve, antes até a semana passada, era o vice-líder do Campeonato Gaúcho. Era o vice-líder. Mas, o Pedro, nossos 2 toques também para micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial, especializado em diversos procedimentos. O contato aí pelo número 51, código de área 999661410, ou, para você ter uma melhor ideia, confira aí o Instagram da Priscila, que é @Priscila_Santarém. Bom, o vice-presidente de futebol do Internacional hoje, o Alexandre Barcelos, em entrevista a uma emissora do centro do país, fez referência às dívidas, à situação financeira do Inter, porque a informação que se tem é que o Internacional está com atrasados direitos de imagem desde o mês de novembro, e a folha de pagamento também do mês de janeiro, né, foi paga somente agora, após o prazo, enfim, a data estipulada para pagamento. Hoje o Alexandre Barcelos, que não é o vice-presidente de futebol, ele é o vice-presidente do Internacional em geral, e deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes aqui de Porto Alegre, que o Internacional tem uma situação caótica, isso todo mundo já sabe, mas que o Internacional está em dia, mas eventualmente pode descumprir alguma obrigação, pode atrasar alguma coisa. O Internacional conta muito com o dinheiro da Libertadores, que a gente sabe que é muito grande. Como o Internacional não está nesse início de Copa do Brasil, não pode contar com esse dinheiro, mas são dois dinheiros que o Inter conta, 2 dinheiros naquela forma mais clara para a gente entender, que é o direito de imagem da TV Globo, da TV aberta para o Brasileirão, não o Esporte Interativo, e se o Internacional assinou para a TV fechada, e esse dinheiro da Libertadores, que a cada jogo o Inter recebe uma quantia. Então, o que chamou a atenção foi que ele falou que está em dia, mas de repente pode atrasar alguma coisa. Significa para um clube do tamanho do Inter, significa... São coisas normais, eu posso dizer assim, do futebol, né? Mas isso até se especulou, se comentou isso aí, que o D'Alessandro estaria desgostoso, depois até jogando. A mérito de informação, isso não existe. Não existe nenhuma briga do D'Alessandro com o Odair, que os dois... isso saiu na internet, alguns rumores de que o D'Alessandro brigou com o Odair, e daí o D'Alessandro fez o grupo ficar contra o Inter porque o salário estava atrasado. Isso não existe. O salário do Internacional não está atrasado dessa maneira. De repente... Eu não tenho essa informação de que o salário do Internacional está há muito tempo atrasado, o direito de imagem está atrasado. Mas o Inter não se revoltou, o Daír não brigou com o D'Alessandro, você pode ficar calmo. Está em dia, mas pode não ficar. Se o cara é profissional, se existe a situação, mais do que nunca tu tem que ganhar exatamente para que o clube possa ter essa entrada financeira como o Inter Projeto temos Libertadores. Assim. Vamos para algumas mensagens. Carlos Almeida, comentários de craque. Pô, o Carlos Almeida é um craque, o Carlinhos joga muito. Eu sei bem que joga o Carlinhos. O Edberto Antônio pergunta, Cadu, por favor, a jogada final existe ainda? Tem outro programa no lugar dele? Um abraço. Não, o jogada final fez férias, né? E nós estaremos voltando exatamente no dia do Granal, a partir do dia 17 de março, nosso jogada final, com o animadíssimo Darcy Filho, Fernando Zac, Lauro Quasca, Ayrton Rush, Cassiá, estaremos de volta sim, né? Projeção essa, previsão que no próximo dia 17 de março aí, exatamente no clássico Grenal do Campeonato Gaúcho.
O Fernando Sommer aí mandando, Dali Cadu, um abraço ao Josias, nosso representante de alto nível, representante gremista, né? O Miro Veio, Cadu, eu já disse há muitos programas atrás que o Pedro vai ser um dos melhores. Mas aí, não. pra te arrebentar, me Cadu. pegou no contrapé, eu não vou ler mais isso aqui. Eu não vou ler. Cadu, Bermudes é o cara do GBUX no Bolinha. Grande Bermudes. É o Bolinha. Um abraço pro Miro, viu? Ele é o pai da Manuela O Veiga. pai da Manuela Veiga. O pai da Manuela Veiga. Tá sempre nos assistindo, até nas sextas-feiras, quando tu não tá. Não é só por ti, tá? Ele gosta do Dois Toques, ele gosta da gente, gosta do Darcy também. Muito obrigado. Um abraço pro Miro. Muito obrigado pelo De mim, elogio. não gosta? Não. Ah, Tu não ele vem tem que sexta. perguntar pra ele. Tu não vem sexta. Não vem sexta. Deixa eu aproveitar aqui nessa reta final. Quero mandar um beijo, Cadu. Mande. Quero mandar um beijo para Dona Elisa. Dona Elisa amanhã está de aniversário. Ah, Elisa é que minha maravilha. mãe. Que maravilha. Tem o nosso beijo. Cada vez mais forte e rija. Dona Elisa, um beijo. Vamos lá, ligeirinho. Carlos Roberto, boa noite. Não gosto quando os jogadores saem fora da curva, como o Maicon, com muita confiança. Vê esse último jogo, não jogou nada e só reclamou. Entraram com o jogo ganho e com goleada. Seja mais humilde para chegar os maus. Mas é aquilo que a gente discutiu até na segunda-feira, questão de se poupar. A gente não pode falar que o Maicon não é humilde, tá? Eu sei que isso não tem um pouquinho a ver com dentro de campo, mas hoje ele foi visto, um torcedor colorado, contou que ele estava no supermercado, comprou leites para uma senhora que estava pedindo mantimentos. Tá aí nas redes sociais. Aliás, quem dá essa declaração é o Cury, colorado, que é ator e que estreia dia 4 de abril o filme dele chamado Bio, do cineasta querido amigo Carlos Gerbasi. Quer dizer, o cara que deu a notícia é um cara com muito crédito. É do ramo. Ponto final, maravilha. Ponto final. Como sempre, saímos aqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascarinha, Máxima do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, domingos, promoções do Barranquinho. Hoje é quarta-feira, tem promoção no Barranquinho. Você escolhe lá o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços. Avenida Ipiranga 8113 e também a mais recente revenda da Kia São Moto na Avenida Ceará 370, uma revenda espetacular. Vai para uma balada? Não quer saber de blitz? Vai para um cinema, vai para um teatro, não quer saber de estacionamento, está aí na tela. Teletax 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, segurança, quem lhe leva e quem lhe traz, isso é fundamental. Então tá aí, Teletax para você. Vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritax Aéreo. Na sequência, vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia, com a apresentação de Lilian Melim. Logo após o Cruzando as Conversas, com a apresentação de um dos jornalistas mais premiados do Brasil, Ricardo Azeredo, e hoje tratando o Cruzando as Conversas desta quarta-feira, que recebe 4 vereadores da capital para debater sobre o projeto de lei número 02/2019, que prevê alterações no Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Alegre. Então, continue com a programação aqui da nossa RDC TV. O nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, obrigado. Tchau, tchau. Espere, aguarde, Pedrinho. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.